hoje, portanto, o debate de hoje com a sessão plenária da Assembleia da República e também tanto da greve dos professores que reagiram, portanto, aos pronunciamentos do chefe de Estado sobre a famosa TSU. Em estúdio recebo os meus convidados para que juntos possamos fazer uma análise exaustiva de temas que marcaram a semana. Camilo, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Muito boa noite e obrigado, Isaac. Boa noite, Shirinza. Boa noite, caro telespectador que nos acompanha a partir deste momento. Vamos falar sobre esse tema e outros, não é, Isaac? Este aqui é o pano de fundo, os professores e a sua greve. Muito bem, Shirinza, muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, Isaac. Boa noite, Moçambique. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham através das várias plataformas instaladas, bem como em direto. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bem, tem apenas 30 segundos para colocar o seu ponto prévio, antes mesmo de irmos ao encontro dos temas que vão corporizar o nosso debate. Sim, eu tenho 2 pontos prévios, se me permitir, e que cada um levarei 13 ou 12 segundos. O primeiro, saudar as perguntas apresentadas pela bancada parlamentar da Renamo na Assembleia da República ao Governo. Dizer de que todas elas demonstram de que a bancada parlamentar da Renamo está interessado em melhorar o bem do cidadão. E segundo, lamentar a carta que a OJM da zona de Nipipini endereçou à escola secundária de Nipipini com uma lista a exigir que esses alunos fossem tidos como aprovados na 10ª classe. Dizer que é um procedimento errado e que todos somos iguais perante a lei e passa quem, durante os semestres, teve um bom aproveitamento e não quem tem cunha. Muito bem, obrigado, Shirinza. Camilo, ponto prévio. Bom, eu trazia aqui para o ponto prévio a preocupação do chefe de Estado em ir à busca de, digamos, reforço para a nossa segurança. Revela que o chefe de Estado está muito preocupado com a segurança do nosso país, da nossa soberania. Então, já esteve no Emirados Árabes Unidos, esteve na Finlândia, agora em Portugal, à busca de entre outros assuntos, mas dá primazia à segurança. Revela que ele está preocupado no combate ao terrorismo. Então, isto é de saudar esta preocupação e percebemos que o chefe de Estado leva esta questão de maneira afinca mesmo. Obrigado, Camilo, também, Shirinza, pelos pontos prévios aqui apresentados. Agora sim, vamos fazer uma pequena viagem, mas sim para o passado recente na Assembleia da República, no ato de sessão de perguntas ao governo. Portanto, as 3 bancadas estiveram lá para colocar as questões ao governo sobre a situação atual econômica, social e política do país. E uma das questões tanto estavam envoltas sobre o futuro das empresas públicas, falo da LAM e a TMCL, e tanto o ministro dos Transportes e Comunicações, o senhor Mateus Magala, disse que o governo até agora não tem ou não sabe se vai ou não privatizar essas 2 empresas que se encontram neste momento no vermelho. Também uma das questões das bancadas foi sobre a questão das dívidas que esta empresa, falo da TMCL, tem com os seus funcionários, que até aqui não tem os seus honorários. Shirinza, vou começar consigo. Como é que recebeu ou como é que viu as respostas dadas pelo ministro dos Transportes e Comunicações no que diz respeito ao futuro das 2 empresas, a LAM e a TMC, e também sobre a questão da dívida dos salários para os seus funcionários? Dizer de que para mim não foi surpresa nenhuma, porque a única saída que vejo que o governo tem neste momento é primeiro resolver o problema de salários com aqueles que foram trabalhadores dessas 2 empresas, ou que são, porque são as 2 empresas que ainda não foram tidas como na falência, mas sim só é alguma previsão segundo os economistas. Dizer de que o governo tem que olhar essas 2 empresas ou 2 empresas com
olhos de ver na seriedade. Porque essas duas empresas falem muito mais por causa do partido no governo. Há bocado tiveram um congresso. E se for já pedir passagens dos que saíram do norte para o sul, verás todos eles viajaram sem pagar um centavo. Eu andei atrás dessa matéria, mas não consegui nada. Isto para dizer de que é um assunto que deve se olhar. E dois, irmos à gênese. O porquê desse tipo de empresas nunca progridem. E num olhar simples e direto, vemos de que é muito mais por causa de clientelismo existente. Os gestores não têm como demonstrar o que aprenderam, demonstrar o que sabem, porque recebem ordens. Ouça, vai viajar 2 quadros do partido e, por favor, e viajam, não pagam nem uma quinhenta. Então, isto para dizer de que eu olho com olhos de estarem a ser puxado orelhas por quem quer que seja de direito, porque não podemos continuar a ter empresas a falirem dia após dia, ano por... Shrinza, e sobre esta questão de atraso de salários aos, portanto, funcionários da TMCL, Magala prometeu que até esta semana que estamos a iniciar, todos os funcionários já terão os seus honorários. Para si, é mais uma promessa ou, de fato, isso vai acontecer na íntegra? É que tudo que provém deste sistema é duvidoso. Porque hoje em dia já não se respeita aquela casa chamada Parlamento da República. Não se respeita. Não é no Parlamento que foram prometidos que vão pagar tudo. Não é no Parlamento que fizeram tantas promessas. E hoje ele aparece a dar essa promessa. Então, para dizer, mais uma vez, vós, trabalhadores da TMCL, ficais calmos e tornem-se tranquilos depois de verem esses salários, esses retroativos a caírem. Porque hoje em dia já não se respeita o Parlamento. Qualquer um que quer prometer mentiras vai ao Parlamento. Daí que só podemos... Ele não falou de uma semana. Esta semana que termina no dia 27, é isso, né? 26, 27. Estaremos aqui no próximo domingo. E vou-lhe fazer recordar se já pagou ou não. Muito bem. Camilo, uma das questões que uma das bancadas colocou a este ministro foi a questão dos subsídios que até agora alguns operadores não tiveram. Aliás, foi uma das também promessas de Mateus Magala quando esses operadores ameaçaram aumentar a tarifa do transporte. E Magala diz que o governo não tem neste momento dinheiro para tanto subsidiar na íntegra esses transportadores. Como é que olha, primeiro, para a questão que eu coloquei para o Shrinza sobre o fato de Magala não saber ainda os destinos sobre essas duas empresas, a TMCL e também a LAM. E outra questão também é sobre esse atraso de salários que Magala diz que até esta semana esse problema já será ou estará no passado. Bom, eu primeiro ia, digamos, entre aspas, congratular ao Ministério de Transportes em estar preocupado com os salários dos trabalhadores da TMCL, porque têm famílias, etc. Mas não concordo com esta forma do governo estar a executar. O governo não tem obrigação de levar o dinheiro dos impostos, dos nossos impostos, e pagar salários a uma empresa que tem como objetivo produzir lucros. Então, a coisa é tão simples assim. É que chegou a hora em que o governo tem que apostar em gestores que tragam programas de gestão para esse tipo de empresas que são protegidas pelo IGEP, ou estão sob tutela do IGEP, em que o governo, em que o Estado tem sua participação,
chegou a altura dessas empresas do Estado abrir concursos públicos, até internacionais, de empresas que venham gerir ou de gestores que venham gerir essas empresas, porque o objetivo dessas empresas é gerar lucro. Eu ia fazer aqui uma provocação. Ok, o governo vai pagar salário desses 2 meses. Tudo bem, eles vão ficar satisfeitos nesses 2 meses. E no futuro, como é que vai ser? O governo vai ter que entrar outra vez? E assim sucessivamente? Eu acho que não. Eu acho que chegou a hora de haver um desafio muito grande, de haver responsabilidade até. Isso é como tudo. A pessoa chega, temos um gestor, uma equipa de gestores ou uma empresa que vem gerir a TMCL, por exemplo, em que o governo seja o supervisor, dê prazos de 6 em 6 meses, ter relatórios daquilo que está a produzir, de como é que está a andar esta empresa, esta como outra qualquer que esteja na umbrella do IGEP, no sentido de que o objetivo, porque o governo o que quer? O governo quer coletar impostos. Se essas empresas não produzem para o governo coletar impostos, o governo tem que levar os impostos que já coletou para meter nessas empresas, não faz sentido. Então eu acho que agora chegou a altura de ter uma mão pesada, o governo ter uma mão pesada, essas empresas têm que produzir. Qual seria essa mão pesada, Camilo? Seria, portanto, a questão da privatização? Quem não fosse, eu não acho que a privatização, por exemplo, da TMCL ou da LAM seja... Já está a acontecer no mundo, acontece no mundo, mas a gente vê o resultado. Mas o que estou a tentar dizer é que nós temos que... o governo tem que abrir concursos públicos para a gestão dessas empresas. É isso que eu estou a tentar dizer. E as pessoas que vêm, ou as empresas que vêm para gerir essas empresas, vêm com um programa, com um plano. E esse plano tem que ser seguido à risca. E ser controlado, ser supervisionado e chamar a responsabilidade. Nós não podemos estar constantemente com o governo a pagar fogos das empresas públicas. Não faz sentido. Então, é neste momento que nós temos que olhar e perceber, afinal de contas, o que está a acontecer? Como é que a gente vai sair deste imbróglio? É assim que nós temos que... A minha proposta é esta, é abrir concursos públicos para gerir essas empresas. Muito bem, obrigado, Camilo Chirinza. Ainda na sessão plenária, uma das questões levantadas pelas bancadas foi sobre a questão da educação no nosso país e também do famoso livro da sexta classe. Daniel Nivagara diz que, portanto, a partir do próximo ano, nesse caso o ano 2023, Moçambique vai passar a produzir o manual do ensino primário. Como é que olha para essa questão? Pelo que ele falou, o erro que foi lá visto no livro da sexta classe é devido à produção no estrangeiro. E para evitar futuros erros, Nivagara, que estava lá, que falava em nome da ministra da Educação, disse que a partir do próximo ano, Moçambique vai vai produzir ou fazer o livro da sexta classe, ou seja, do ensino primário. Como é que olha para esta boa nova? Será que é boa nova ou não para si? Acho que não. Acho que não, porque desde 76, 77, o manual vinha sendo produzido aqui em Moçambique. Produzido e distribuído aqui em Moçambique, através da imprensa nacional e imprensa moderna, ao lado do Cinema Avenida. E isto não tem nada com a produção, não tem nada a ver com a gráfica, tem a ver com a inteligência. Vais pegar um indivíduo que formou-se, estudou na Xingueia, o que é que esperavas? Eu questiono, do que é que esperavas? Visto o exame da sétima, foi anulado. Vai ser repetido na terça-feira. Erros gravíssimos. Até podes questionar. Será que essas pessoas foram à escola? Não tem nada a ver com a gráfica. A gráfica imprime ou para outra, produz aquilo que é entregue. Porque antes de imprimir, produz aquilo que se chama layout na gráfica. Você aprova o layout quando começa lá. Agora, esse ministro, ou é moçambicano, residente na Nigéria, uma coisa assim parecida. O que tem a ver com os conteúdos,
com a própria essência do manual são os que emitem, editam, e não a gráfica. A gráfica está interessada em dinheiro. Você nem vê este boletim da República. Se foi mal inscrito, a gráfica não vai. A gráfica só imprime. E também, outra questão que vou trazer para a reflexão. Todos os anos tem-se reclamado pelo atraso na distribuição do livro escolar. E agora, como ele anunciou que vai ser imprimido aqui, significa que até dezembro o livro escolar estará nas escolas. Se mesmo aqui na cidade de Maputo atrasa-se, agora imagina aquele que está lá em Cabo Delgado, em Niassa, lá em Pepe. Está um prazer de que isso é desculpa do mau pagador. Muito bem, obrigado. Shirinza, Camilo, como é que olha para esta boa nova? Até porque Moçambique já produzia manuais pela Dinam, mas tanto o Nivagra diz que a Dinam deixou de ser elegível perante, portanto, ao concurso internacional, daí que o governo achou por bem não mais produzir o livro nesta editora, mas próximo ano, nesse caso no ano de 2023, voltará a fazer o livro escolar do ensino primário a nível doméstico. Como é que olha para esta boa nova? Se é que é boa nova, conforme eu disse para a Shirinza. Bom, o Ministro de Ciência e Tecnologia, eu pensei que o Ministro de Ciência e Tecnologia fosse chegar com um exemplar de um livro depois destes erros todos que nós tivemos ao longo do ano. Seria isto, o Ministro chegar e dizer, olha, o livro já está feito, vamos começar a distribuir a partir de agora, para em fevereiro todo o país já estar com o livro na mão. A minha pergunta é uma, ok, o Ministro apareceu no Parlamento a dizer vai ser produzido em Moçambique. Qual é o tempo de produção do livro? As aulas quando é que vão começar? Estamos a começar agora com a época chuvosa. Quando é que o livro vai chegar? Qual é o distrito mais longo? Lá em Nipepe. Lá na Mipipe, por exemplo, né? Sim. Quando é que vai chegar lá o livro? Então, para mim, eu acho que o governo, os nossos gestores de Estado têm que começar a mudar um pouco a forma de dialética e de forma de estar. Depois daquilo que aconteceu este ano, já chega de virmos aqui com palavreado, deviam vir com ações. Se o ministro chegasse e me dissesse, olha, o livro está feito, vamos começar a enviar a partir do final do mês de novembro ou meados de dezembro para os distritos, aí era boa nova. Agora, quando me vem a dizer que não, vamos começar a produzir no país, quer dizer, o problema de produção dos erros que aconteceram não tem nada a ver com a produção aqui ou fora do país. Nós sabemos muito bem disso. Ele devia também aparecer a trazer os resultados da comissão que se instalou para apurar a responsabilidade dos erros que aconteceram nos livros que nós tivemos aqui a debater ao longo do ano. Isso seria uma boa nova. E para mim, ok, vamos esperar. Estamos agora, finais quase na última semana de novembro, não é? Hoje é dia 20, né? Sim. Hoje é dia 20, estamos a caminhar a largos passos para o final de ano. A minha pergunta é qual é o tempo que nós vamos ter para a produção de um layout, encontrar comissões que vão produzir o layout do livro desde a primeira, desde a primeira, né? Desde a primeira à terceira classe, por exemplo, nem vou mais para frente, até terceira classe. E nós vamos ter que produzir, ele falou em números, de primeira a terceira classe, até falou em números, não me lembro muito bem quais são os números, vamos produzir esses livros, vamos empacotar e começar a mandar para as províncias. A gente sabe que como estão as vias de acesso, mesmo pela via da Estrada Nacional. Então, há muitas barreiras que nós temos em relação àquilo tudo que o Ministro da Ciência e Tecnologia veio trazer. Quer dizer, ele pode ter o livro pronto. Nós temos que agora pensar quanto tempo leva este livro a chegar ao sítio mais recôndito deste país, para que as crianças, a partir de fevereiro, tenham o livro na mão. Muito bem, Camilo, portanto, na semana finda também
este Ministério caiu em mais uma polêmica sobre a troca de exames. Será que, se é que foi isso, da 6ª e 7ª classe? Como é que olha para isso? Acha que isso foi uma sabotagem ou não? Eu até costumo estar a dizer assim, em tom de brincadeira, nos meandros das minhas amizades, é que não é possível que o Presidente da República tenha que estar a visionar, a supervisionar cada coisa em cada ministério. Não é possível que o ministro tenha que descer da sua cadeira e vá até a uma, digamos, a uma empresa que produz um layout de qualquer coisa. Quer dizer, nós temos técnicos capazes. Para mim, só pode ser mesmo sabotagem de algumas pessoas, porque o que aconteceu agora com os exames, nota-se que aquilo foi uma questão de troca de matrizes. Pelo que eu percebi, não é? Uma troca de matrizes em que o cabeçalho dizia 6ª classe, é isso, né? Enquanto o resto, o corpo era 7ª classe e o inverso no outro coisa. Então, para mim, isso não vou dizer que a este nível em que nós estamos, digamos, de conhecimento, mesmo até, digamos, de tempo de estar em contacto com esses assuntos, não me faz sentido que este ano todo a gente cometa sistematicamente os mesmos erros. Aqui cabeças têm que rolar, não é possível. Nós nunca tivemos este tipo de problemas antes, mesmo quando a Dinamo produzia ou quando a empresa nacional produzia, nunca tivemos esse tipo de erro e acredito que as pessoas que produziam isso não tinham nível académico que muitas das pessoas sentam hoje para fazer este tipo de layouts ou de elaborar exames ou de elaborar uma estrutura de um livro. Hoje temos pessoas qualificadas, o Estado gastou dinheiro a mandar essas pessoas a estudarem, para virem aqui emprestar o seu conhecimento e encontramos erros, porque este tipo de erros são erros tão básicos em termos de estrutura, que não faz sentido hoje, quer dizer, produziu-se, fez-se, imprimiu-se. Não há tempo de alguém pegar e olhar e detectar o erro. Vamos detectar o erro na carteira do aluno. É sabotagem, não pode ser. Eu não vou dizer que seja outra coisa. Eu acho que tem que haver outro tipo de intervenção neste assunto. Já não basta estarmos aqui a debater sobre estes assuntos, ou a ministra parceiro, o vice-ministra parceiro, ou o ministro de Ciência e Tecnologia parceiro a falar sobre este assunto, criar-se comissões. Não. Chegou a altura de responsabilizarmos criminalmente essas pessoas, porque isto é um crime. O que está a acontecer é um crime. O que aconteceu com o livro da 6ª classe é um crime. Nós não podemos compactuar com isto. Temos que parar com isto. Eu acho que chegou a altura de responsabilizarmos. Já chega. Estão a gozar com a nossa cara. Nós nem temos coragem de chegar aqui e encontrarmos desculpa para o que quer que seja. Não temos como. Porque são erros tão graves que acontecem, quer dizer, que não podem passar ao olho, quer dizer, não passam despercebido. Têm que ser detectados. Não é possível não ter passado, alguém ter detectado isso. A pessoa produz um livro, gasta dinheiro, milhões de exemplares a ser produzidos. Vão para as escolas, aliás, gastamos dinheiro com transporte. Chegam às escolas, aí é que se descobre o erro. Não faz sentido, é brincadeira isto. Muito bem, obrigado, Camilo. Shirin, também, qual é a sua análise? No mesmo ano também, tanto isto acontece numa altura em que os professores reivindicam a questão da TSU. Também acha que foi uma questão de sabotagem por parte dos professores. Até aqui abro parênteses, porque os próprios, portanto, os docentes não abrem exame antes de estarem na sala de aulas. Não têm essa, portanto, autorização de sequer ver o que está lá no exame. Eles conseguem ver o exame na própria sala. Então, aqui se afasta essa possibilidade de terem sido os professores. Quem teria feito esta sabotagem e por quê? Qual é a sua opinião? O meu colega já avançou. Primeiro devem ser responsabilizados estes que nós achamos. Mas também, ao queremos responsabilizá-los, temos que saber de que estes que hoje produzem os conteúdos dos livros passaram também deste processo de passagem
automática. Se fores a ver tudo que o sistema tenta produzir, agora está errado. Temos jutsu. Se uma pessoa, um sujeito não conseguiu produzir o livro de sexta classe, achas de que havia de conseguir lidar-se com logaritmos, sendo, não sei o quê? Achas que podia? Daí que estão aí esses erros. Porque aquele homem até pode saber, homem ou mulher, pode saber 2 vezes 3, esse é 5. Aprendeu assim, na passagem automática. Mas responsabilizados devem estar. Isto, depois de eu analisar a mensagem deixada pelo saudoso Nelson Mandela, que dizia, para destruir uma nação, não precisa de produzir bombas. É pôr a qualidade do ensino. Aí tens uma nação destruída. É o que está a acontecer aí. Hoje estamos a ver isto como se fosse uma coisa nova. Mas partiu de lá dessas passagens automáticas. Para justificar os números perante as Nações Unidas. Porque traçou-se uma percentagem de que até o ano X temos que ter tantos formados. E hoje estamos a levar com isso. Não se justifica que o exame produzido por um ministério chega até a base sem se aperceber destes erros. Não se justifica que perante um escândalo deste tamanho, a ministra mantém-se intocável, o diretor nacional do ensino primário continua intocável. Qualquer coisa existe aqui de errado. E essa coisa de errado é que faz com que nós tenhamos a pior qualificação estrutural e de formação acadêmica ao nível da SDC. Hoje, Isaac, você é bom jornalista porque está aqui. No dia que pretender sair daqui para o exterior, fica sabendo que só pode limpar o chão. Porque só por dizer que estudei em Moçambique, não vais ter emprego. Achas que não acompanham isto que está a acontecer? Até pode inserir, está aí de fato, que ele é um quadrado aqui. Muito bem. Camilo, acha que tudo isso que acontece pode ou não colocar em causa aquilo que é a qualidade do ensino no nosso país? Claro que põe em causa. É que nós estamos a perceber que o erro é estrutural, não é um erro de base. Então, de certa forma, se tu ensinas errado, o que é que vai acontecer? Se tu dizes que Moçambique está na Europa, o que é que achas que vai acontecer? Então, um pouquinho disto, nós acabamos por entrar por um caminho que, se calhar, a volta vai ser muito penosa. E eu acho que chegou mesmo a altura, porque a educação é a condição primeira para que tu se ingres na vida, no mundo. E é a educação que forma o homem para o futuro. É a educação que está no número 1 do desenvolvimento de um país. Então, recursos humanos são o motor de qualquer estrutura para funcionar. Então, o que nós estamos a perceber é que os recursos humanos que nós temos no aparelho de Estado estão a pecar de alguma forma. A minha pergunta é uma: pecam pela educação que tiveram ou pecam pela sabotagem que têm? Porque a responsabilidade está aí, é que nós temos que começar a olhar para as coisas com olhos de ver. Não quero acreditar que os nossos técnicos não sejam capazes de produzir o que quer que seja, digamos, neste caso estamos a falar de educação, não consigam produzir um exame da 6ª ou da 7ª classe.
consigam trocar o cabeçalho e o conteúdo, os conteúdos da 7ª classe. Quem é que faz os conteúdos? Não são pessoas que estão familiarizadas com a temática? Quer dizer, há mil e uma perguntas que a gente pode levantar aqui, que se formos atrás, o fio à meada, vamos perceber que, afinal de contas, o Estado está a gastar milhões em salários para pessoas que não estão a ir de encontro àquilo que são as políticas que o nosso governo traçou para estes 5 anos, 10, 15, 20, 30 anos. Porque o homem não se forma num ano, forma-se, é um processo de formação. E a base é a estrutura que forma o homem. Se tu começas a ter problemas de base, que homem é que tu vais construir, vais ter no futuro? É isso que nós temos que pensar. Vamos ter pessoas que nem sabem onde se situa Moçambique. Vamos ter pessoas que não sabem fazer um trabalho, não conseguem fazer uma supervisão de uma estrutura, de um exame. Não é possível isso. Então eu acho que chegou o ponto de alguém, de instituições como a Procuradoria, como a PICA, a Cernic e outras instituições, agirem criminalmente sobre isto, porque isto é um assassinato à soberania. Nós vamos começar a produzir pessoas sem conteúdo. Então é grave isso. É muito grave para o futuro de um país. E nós temos que olhar isto não é olhar de ânimo leve. Temos que olhar isto com uma seriedade tal em que temos que parar com isto, não vale a pena. É que tu tens uma criança que está a fazer a 12ª classe e tem problemas de leitura. Por que tem problemas de leitura? Qual é o problema? Qual é o problema? O que está a acontecer? O que está a acontecer? Tu entrevistas qualquer pessoa na rua, eu vejo programas de televisão numa data, digamos, uma data histórica, desculpa, o que se comemora hoje? Não sabe. Não sabe. Olha, Isaac, eu lembro-me, eu estudei na escola secundária Estrela Vermelha. Nós tivemos ali uma cadeira que se chamava Ciência Política. Educação Política, né? Aquilo, tu tinhas tudo para formar, para tu teres bases daquilo que chama o nacionalismo, a cidadania, tu conheceres o Moçambique. Então hoje eu pergunto, vamos procurar saber, desde a pré até a 12ª classe, se em algum momento há um comprometimento dessas pessoas. O que é que as pessoas que produzem os conteúdos dos manuais estão a fazer? A moçambicanidade fica onde? Onde é que fica a moçambicanidade? Como é que tu vais exigir um jovem hoje que está a fazer 12ª, vais exigir qualquer coisa que ele tenha um comprometimento com a nação, se no processo da sua formação está tudo errado ali? Não faz sentido. Muito bem. Então isso é um processo, são fases da vida, da formação do ser humano, que o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia e outros que estejam relacionados, começamos a pôr a mão na consciência e olhemos para esta questão com seriedade. Hoje, eu lembro-me que nós fazíamos parte da Continuadores na altura. Aprendíamos tudo o que tem a ver com Moçambique. Nós sabíamos rios, lagos, limites, sabíamos tudo. Primeiro presidente, tudo nós sabíamos. Hoje tu tens pessoas que estão a fazer 12ª que fazem confusão entre o primeiro presidente da Frelimo e o primeiro presidente de Moçambique. Muito bem. Obrigado, Camilo, pela sua reação em torno da questão em debate. Agora sim, vamos olhar para outro assunto que marcou a semana, que é a questão da greve dos professores devido aos últimos pronunciamentos do chefe de Estado
sobre a questão da TSU. Vamos olhar esta questão para duas nuances. Primeiro, dos pronunciamentos do chefe de Estado, portanto, quando se dirigia a essa classe dos formadores do homem do amanhã, o chefe de Estado disse que eles deviam comer e beberem. Vamos olhar também a reação dos professores em volta desses pronunciamentos, quando eles, portanto, protagonizam greve em algumas províncias, falo da província de Maputo, Gaza e Nampula. Shrinza, eu vou começar contigo. Como é que, primeiro, analisa tanto as palavras do chefe de Estado quando se dirigia a essa classe dos professores? Eu olho o chefe do Estado como se fosse um chefe de quarteirão. Digo isso porque não creio que ele tenha assessores. Não creio que ele, antes de se pronunciar, faz os exames dos contra e prós, porque ele está falando ou fala da qualidade do pai da nação, do magistrado mais alto da sociedade moçambicana. Ele também tem que tomar em consideração de que, ao dirigir-se aos professores, não está a dirigir-se a um empregado doméstico ou qualquer um. Está a dirigir-se a uma classe que ele hoje o que é, graças a essa classe. Consta-me de que ele é um engenheiro. Para ser engenheiro, claramente, que passou de alguns professores. Agora, dirigir-se a eles como se fosse... Mas também eu digo uma coisa. Ele dirige-se assim porque sabe de que este grupo de profissionais da educação são estes que o empurraram para o poder. São estes que nós sempre nos queixamos deles, de que andam com pastas de costa, cheios de boletins votados. São estes que são presidente das mesas. Eles sabem de que, queira sim, queira não, eles devem obediência a ele. Alguma vez já viste um juiz na mesa? Já viste um médico na mesa? Mas não, este grupo de professores são estes que fazem a vida negra à sociedade moçambicana, esquecendo-se de que eles também são parte destes moçambicanos. E hoje tentam reivindicar o alto magistrado da nação, que eles até que o empurraram, porque até hoje ele é presidente, não conseguiu apresentar nem editais nem atas. Mas pela defesa destes, conseguiu ser presidente. E sobre esta greve que eles respondem, tanto vídeos circularam nas redes sociais, eles de forma irônica repetiam as palavras do chefe de Estado: bebam água e não compliquem o governo. Como é que olha para esta questão? Não, atenção. Eles, ao responder dessa maneira, também estão respondendo. Sabes que estão em exames as crianças? Não venha te esmaiar, ter conhecimento de que a percentagem do aproveitamento escolar, da pré-classe até o último que tem exame no ensino, todos eles passaram, ou todos eles chumbaram. Porque eles não estão para complicar o governo, assim estão a cumprir com as ordens dadas. E daí que eu os acompanho, também estou aqui a beber água, porque o meu tsu ainda não se refletiu. Então, eu também estou aqui a beber água. Excelência, senhor presidente. Muito bem. Camilo, bebam água e não compliquem o governo. Foram as palavras do chefe de Estado quando se dirigia à classe dos professores, quando estes reclamavam sobre as inconformidades na famosa TSU. Primeiro, olha para esta polêmica das palavras do chefe de Estado, qual é a sua reação? E segundo, também faça uma leitura desta greve de alguns professores, que fique claro, nas províncias de Maputo, Gaza e Manica. Bom, eu ia interpretar, quer dizer, nem queria fazer essa interpretação das palavras do chefe de Estado ou aquilo que os professores perceberam, não ia entrar neste barulho. Mas quando o Presidente da República diz bebam água e não complica o governo,
parte do princípio que, num tom de brincadeira, o Presidente quis dizer que fiquem calmos que nós estamos a trabalhar. Foi assim que eu percebi. Claro que as pessoas levaram à letra o que o chefe de Estado falou e o resultado foi esta, digamos, teatrização que se propagou nas redes sociais. Mas eu não ia entrar por aí porque professores é aquilo que eu digo. A classe de professores é uma classe, digamos, privilegiada, é uma classe, digamos, até é uma classe daquelas que nós temos que acarinhar. E os próprios professores têm que perceber que eles fazem parte de uma classe privilegiada. Eu digo privilegiada por quê? Porque inclusive eles, qualquer um deles passou por um professor. E o professor tem um comprometimento com os demais, com aqueles que eles, digamos, levam a profissão deles. Tem um comprometimento muito, digamos, muito íntimo. Então, quando um professor não se faz a sala de aulas, não está a prejudicar, digamos, o governo. E principalmente quando é na escola pública, não está a prejudicar o governo. Está a prejudicar a criança, as nossas crianças que infelizmente não têm condições ou não têm como se socorrer de ir para a busca do conhecimento no outro sítio. E é aí que os professores têm que pôr a mão na consciência. Não estou a dizer, nós temos que olhar para a legitimidade, todos os professores têm que olhar pela legitimidade do que eles reivindicam. Têm que fazer como as outras classes fizeram. Um caderno de reivindicações submetidas ao governo para poderem ser analisadas e consideradas aquilo que eles digamos, reivindicam. E desta forma, não sei por que carga d'águas, é que há um rompimento de parte de professores para um movimento, digamos, não sei se eles saíram daquilo que é a Organização Nacional de Professores, se eles saíram desta organização ou nunca fizeram parte e criaram um movimento. Quer dizer, eu até agora não estou muito por dentro disso porque não deixam claro. Este movimento, não sei como é que se chama, é movimento... Dos professores. Sim, mas tem um nome, é movimento... Prontos, mas não vem ao caso. Este movimento que fez esta, digamos, manifestação, ou os professores que aderiram a este movimento, a minha pergunta é esse movimento é legal? Não. Foi um movimento criado nas redes sociais, e foi propagado, quer dizer, não é uma coisa legal. Eu não estou a dizer que não é legítimo as reivindicações dos professores. O que estou a dizer é que qualquer reivindicação tem que estar protegida pela lei. E nós não podemos fazer as coisas emocionalmente. Não podemos fazer as coisas emocionalmente. E neste caso, acredito que os professores fizeram emocionalmente. É aquilo que nós estamos a falar, Isaac. O comprometimento que tu tens com a nação. O comprometimento que tu tens com a tua profissão. Houve, de alguma forma, este desligar do comprometimento, aquilo pelo qual eu estou aqui a exercer essa profissão. Porque os professores, é aquilo que eu digo, é uma classe de elite, não é uma classe qualquer. A gente não pode pensar que é como um operário que para uma máquina. Não é isso. Está a produzir sapatos, parou uma máquina. Não é, professor, não é isso. Então, que exemplo é que esses professores vão dar àquelas crianças todas que estavam foram à escola e não tiveram aulas? Porque o professor é um exemplo. Então, a minha pergunta é quer dizer, nós não estamos a olhar para essas consequências que destes atos podem advir. Estamos a olhar só pela reivindicação dos professores, mas os professores têm, de alguma forma, o espelho, os alunos têm um espelho no professor.
E quando o professor está ali, vamos beber água, ou põe uma camiseta, não sei, presidente, que exemplo é que está a dar aos alunos? O que aquele aluno vai ser daqui para frente? Nós não temos essa noção. Então, para mim, eu acho que os professores têm que olhar para eles, organizarem-se, fazer um caderno reivindicativo, entregar ao governo, como fizeram as outras classes. Por exemplo, as classes dos juízes já está a ser atendida. A classe dos médicos está também a ser satisfeita. E vai ser assim, em efeito dominó. Há de haver a classe dos professores, a classe dos polícias, dos militares, e por aí diante, em função daquilo que as pessoas estão a reivindicar. Eu até assim, de como as coisas estão a ser feitas, eu até arrisco, nem vou, digamos, eu arrisco em dizer que se calhar a tabela salarial única vai ficar de lado por algum tempo, porque já está a ser feita a satisfação de algumas classes fora daquilo que é a principal função da tabela salarial única, que era harmonizar o salário no aparelho do Estado. Então já estão a ser satisfeitas individualmente nas classes, nas diversas classes, as reivindicações que essas classes levaram para o governo. Muito bem. Obrigado, Camilo Mshrinza. A ONP marcou uma conferência de imprensa em Maputo para distanciar-se dessa greve levada a cabo por alguns professores nas províncias de Maputo, Gaza e Manica. Como é que olha para o posicionamento da ONP? Eu olho de uma maneira negativa, porque neste momento seria o momento em que a ONP devia tentar trazer união para eles. É importante que a gente sublinhe que a ONP está dividida entre a Organização Nacional de Professores e a organização e essa movimento dos professores unidos, movimento social. Então há duas alas. Há duas alas. Eles claramente vão falar como pau mandado dos outros. Mas esse movimento que está a reclamar. A reclamação é justa. Só como ele disse, de que muita coisa está a ser resolvida, mesmo na 36ª sessão, 39ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, em que revogou alguns artigos do Decreto 56 para 2022, de 14 de outubro, em que suspende todos os subsídios que eram alocados para os lugares de chefia. Então, para dizer de que estes funcionam. Estes, inclusive, fazem menção de que nós não queremos que sejamos rotulados como uma organização pró. Então, essa conferência de imprensa não vai trazer muito mais coisas que possa ser uma valia, porque a valia agora seria unirem-se, todos eles para uma causa. Muito bem, obrigado. E só para ver, no momento em que está-se a discutir o assunto do Tsu, o primeiro secretário da ONP recebe um carro que na montra são 8 milhões. Está a imaginar o que é isso? O que isso significa para si? Foram um total de Não, significa que está com... Se você compra o líder de uma organização, automaticamente já aquela toda organização. Acha que foi comprado? Estou a pedir-me oferecer um carro. Carro, não estou a falar de até almoço que dá problemas na Europa, nos Estados Unidos. Um carro. E como não bastasse, depois apareceu com 17. No momento em que estamos a discutir problemas de dinheiro, nas entidades do Estado, vais comprar tantos carros. Qualquer coisa não está bem aqui. Isso é a mesma coisa, mandares um xirinto ou um camelo com essas barrigas para ir pedir comida, porque em Moçambique está-se a morrer de fome. O que o sujeito vai dizer, mas isso aqui,
Se não está doente, esses não estão bem. Está a falar de fome, ele está assim. Estamos a falar de falta de dinheiro. E você sai, vai comprar, gastar 170 milhões de meticais. Comprar viaturas. Num país onde você diz que não há dinheiro. Há populações que andam 20, 30 quilômetros à busca de uma lata de 20 litros de água. Por falta de um furo na sua comunidade. E você sai, há qualquer coisa que não está bem. É por isso que eu, na conversa com os meus amigos, eu digo, não, aqui há um problema. Ou o presidente Nunes tem maus assessores, ou ele não os dá ouvido, ou ele anda com problemas, alguns problemas psicossociais com ele. Porque o que eu estou fazendo não é normal. Não é. Muito bem, obrigado, Shrinza. Camilo, como é que olha o pensamento de Shrinza quando levanta essa questão dos 17 carros luxuosos que avaliam mais de 150 milhões de meticais? Há quem já fez aqui algumas matemáticas que na compra dessas viaturas, Moçambique poderá ter 51 autocarros de transporte de passageiros e também poderia pagar, em média, 17 mil salários mínimos da função pública. Como é que avalia o pensamento de Shrinza quando alia, portanto, a questão da ONP com esta viatura que Filipe Nunes, neste caso o líder máximo da Frelimo, deu a este secretário-geral da ONP? Bom, eu não estou muito por dentro de como é que estas viaturas foram adquiridas e também não estamos aqui a misturar as coisas. As viaturas foram dadas pelo presidente do partido Frelimo, não pelo presidente da República. Foram dadas aos primeiros secretários do partido Frelimo, não a quem quer que seja do governo. Então nós não podemos estar aqui a confundir o governo com o partido. Para mim, eu acho que, por isso é que vou voltar a dizer, não estou por dentro de como foram adquiridas as viaturas, mas tenho noção de que aquilo foi no fórum do partido Frelimo. Não tem nada a ver com o governo. Então, não, eu estar-me a debruçar sobre o que podia o partido Frelimo podia fazer com o dinheiro, podia se alocar, não. Então, isso cabe a quem de direito do partido a vir se pronunciar em termos de prioridades em relação a esses montantes, se efetivamente foram usados valores para isso e de onde vêm os valores. Quer dizer, não está muito claro sobre isso. Então, nós tínhamos que ir atrás disso para podermos estar-nos a debruçar sobre o que quer que seja. Mas, Camilo, quem está em frente ou seja, quem dirige o governo é a Frelimo. Vou voltar a dizer que uma coisa é o partido, porque pode haver, em termos de... Vou estar aqui a entrar no campo da especulação, porque vocês estão a levar para esse lado. A questão dentro do partido Frelimo, aquilo que é a nossa panagem dentro do partido Frelimo, por exemplo, se há necessidade de fazer uma reforma numa sede provincial, nós que fazemos parte, por exemplo, daquela província, daquela brigada, etc., fazemos ali um apelo e há contribuições, faz-se o orçamento, precisa de tanto, e há contribuições e faz a reparação ou a reabilitação da sede. É assim que a gente procede, não é porque tiramos dinheiro de algum lugar para fazer aquilo. O que estou a tentar dizer é que para a compra dessas viaturas, em função daquilo que são os parceiros do partido Frelimo, pode de alguma forma, não estou a dizer que seja isso, estou a entrar para o campo da especulação, que pode de alguma forma todos os parceiros terem contribuído para que se crie condições para que aqueles que trabalham em prol do partido Frelimo nas diferentes províncias tenham condições para de locomoção, de mobilidade nas províncias, para poder exercer o seu trabalho. É por aí que eu estou a tentar dizer. Se calhar a prioridade neste momento em que
os primeiros secretários disseram, olha, nós não temos condições de deslocar ao longo da nossa província. Então está aí viatura, por exemplo, e pode ter havido uma mobilização para aqueles que todos, membros do Partido Frelimo, que são muitos e que fazem parte, digamos, de muitas empresas privadas, etc., tenham, de alguma forma, contribuído para que tenha acontecido aquilo. Camilo, falamos de cerca de 10 milhões de meticais na compra de uma viatura. Acha isso normal numa altura em que o país está a passar por algumas situações não muito boas? Falo mesmo da própria conjuntura econômica no nosso país. Nós temos que fazer uma relação de tempo. A questão das viaturas, se calhar, não é uma coisa que veio de um momento para o outro, agora. Já está a ser tratada há muito tempo. Coincidiu com esta fase em que nós estamos a passar, mas era inevitável em que o presidente do partido fosse criar condições para aqueles que são os seus, digamos, braços operários no terreno, para poder fazer aquele trabalho de mobilização ao longo da sua província e criar condições para que isso aconteça. Muito bem, obrigado, Camilo. Shirin, já tem alguma palavra sobre a mesma questão, Anansi? Da maneira como expôs o assunto, ou tentou esclarecer o colega Camilo, deixa muitas dúvidas, porque se formos analisar, a LAM está a caminho da falência por causa do sistema, por causa deste partido, que tem viajado usando estes aviões. Por que eles não fizeram o mesmo de andarem a pedir aos seus parceiros para sustentar essas suas viagens? Estamos a falar de 17 viaturas, das quais o mínimo são 8.750. Nem que seja através da cotização coerciva que tem feito a todos os funcionários públicos e agentes, que outros nem têm nada a ver com a Frelimo, mas têm sido cobrado cotas, não podiam ter conseguido esse valor. Então, para dizer de que há esta situação, aconteceu, acho que foi mal assessorado, que é muito normal, mas que aconteceu. Mas E antes disso, irmão Camilo, não te esqueças de que ofereceu-se uma viatura ao secretário da UNP. No momento em que os professores... Não é o que aconteceu quando decorreu o julgamento. Ainda recordam-se do julgamento? Ainda decorrer, foi chamado a... Ana Sheila Marangula. Sim, a doutora Marangula e ofereceram de que é uma boa... Aqui acontecem coisas que você, ao contar a alguém de um outro país, com certeza que levas uma bofetada. Mas eu só queria te fazer uma retificação, Shirin, dizer que nós, quando nos deslocamos às províncias, há uma norma interna, nós pagamos do nosso bolso. É mentira. Não estou aqui... Apresenta provas. Podes pagar com seu dinheiro, chegar a Maputo só para dar o nome. Não. Estou a dizer, eu como jornalista segui esse assunto. Bom, então traz tu provas, porque eu estou a dizer que nós pagamos nosso bilhete de avião. Temos desconto, mas nós pagamos nosso bilhete. Não estou aqui a especular, não estou a especular. Eu estou a dizer que qualquer deslocação de um membro do Partido Frelimo, se for para, por exemplo, vamos lá, uma conferência na Beira. Vamos falar deste recém-congresso. Sim, dão-se os nomes, as províncias dão os nomes. Os nomes vão para o coisa, há o desconto, dizem o valor, quanto é que é, coleta-se o valor e paga-se. É assim que se faz. Tá bom, podes procurar saber disso, depois has de ver. Mas é assim que se faz. Tenho aqui a indicação que o tempo já não está a ser nosso amigo. Vamos
Em jeito de comentário tanto sobre a questão do chefe de Estado que visitou a Finlândia e também outros países europeus, vamos olhar para o significado que isso pode significar para o nosso país, numa altura que Moçambique está a ser aqui, portanto, está a ser vítima de ataques terroristas desde outubro de 2017. Falo da província de Cabo Delgado. Shrinza, como é que olha para esta visita tanto do chefe de Estado à Finlândia? O que isso vai trazer de novo para o nosso país? É muito importante que tomemos conhecimento de que a Finlândia, assim como outros países também do norte descantonado, sempre prestaram um apoio considerável e positivo à República de Moçambique. Falo isso porque fui um funcionário do Ministério da Cooperação e conheço muito bem isso. Agora, a ida da Sua Excelência ao Presidente, engenheiro Filipe Jacinto Nyusi, a este país e com uma agenda acrescida acerca de terrorismo é muito bom, foi muito bom, porque nós sempre dissemos, qualquer que seja ajuda para travar ou dar o extermínio a este assunto de insurgência em Moçambique, é bem-vindo. Muito bem. Se lá ele ao expor este assunto, porque apareceu em várias a falar deste assunto, se teve uma correspondência positiva, bem haja. Mas também não vou deixar de o aconselhar. Não esqueça de dar a conhecer a Assembleia da República, nos termos constitucionais, o que é que tratou lá acerca destes insurgentes e qual é a conclusão que chegou-se. A nós pode não dar-nos a conhecer, mas aqueles que nos representam, que estão na Casa do Povo, é muito bom que tenham. Obrigado. Dê as suas últimas considerações, Shrinza. O tempo já nos deixa. Não, as últimas considerações são todas elas quase semelhantes. O que é que esperavas de um governo que não conseguiu produzir um manual de uma classe da sexta? Achas que ia produzir uma tabela salarial única, sem tantos problemas? E prova disso é o exame da sétima, que foi adiado para a próxima terça-feira. Mas bons dias virão e esses dias serão a partir do dia 12 de outubro de 2023. Muito bem. Camilo, o chefe de Estado esteve na Finlândia e, portanto, lá debateu sobre a questão da segurança no país. Coloca a sua opinião e também deixa ficar as suas últimas considerações finais. Eu falei disso no meu ponto prévio. A preocupação primeira do chefe de Estado é a questão de segurança da nossa soberania e está muito preocupado com a questão do terrorismo na zona norte do país. Para este país em concreto, também o Presidente foi agradecer todo o apoio que este país deu às vítimas dos ciclones Idai, particularmente do Idai. Também levou consigo a Ministra da Educação para poder trazer da Finlândia, ou a experiência da Finlândia, porque a Finlândia apostou muito na educação e é o país que é hoje porque apostou primeiro na educação, no desenvolvimento humano e é o país que se tornou. Então é por aí que também o chefe de Estado levou na sua mala esta preocupação, levou também consigo a questão das relações econômicas, mas está muito preocupado e nota-se que está muito preocupado com que o nosso país esteja fora desta questão do terrorismo. E é isto que o Presidente, cada vez que sai do país, leva esta preocupação, principalmente agora que nós estamos a ser
a afirmarmos-nos como um player no oil and gas. Eu já tinha dito aqui que nós temos de deixar de ser um país tímido, temos que começar a ser um país mais atrevido e nos afirmarmos. Já temos isto e temos que nos afirmar. Então é isto, o Presidente está preocupado com a segurança para depois nos afirmarmos como um verdadeiro player, principalmente nesta questão do oil and gas. E depois vem as outras, a agricultura, etc. Mas estamos muito preocupados em nos afirmar como um player mundial. Muito bem, obrigado a si que esteve ligado a este debate político. Também digo obrigado ao meu painel. Está assim dito. Voltamos próximo domingo, à mesma hora aqui, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Bom descanso e boa noite.